Fala, gente. Então vamos lá terminar nosso exercício. Então, qual que é a ideia? É só que a gente já conseguiu extrair o mês das datas, agora a gente só precisa usar esse mês para quantificar quantas palavras tem em cada mês. Então, é simples, você vai ver. Ó. Você coloca aqui o mês, tá? Você pode vir aqui numa coluna um pouco mais afastada, pode ser o mês. E aqui do lado você vai colocar, pode ser número de palavras, eu vou colocar bem grande, aprendidas, ok? Vou vir um pouco mais para o lado, mudar o tamanho da coluna H aqui no meu caso, certo? E aí aqui no meio você pode colocar janeiro, você pode colocar vários meses, né? Vamos tentar arrastar para baixo para ver se ele vai dar certo. Olha que legal, deu certo. Então vamos colocar até dezembro já aqui, para deixar nosso exercício pronto, certo? Então aqui a gente vai ter que usar mais uma funçãozinha nova. Então olha só que legal, nossa planilha já está toda automática, cheia de funções. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer uma fórmula que é o quê? Ele vai contar dessa coluna B quantos 1 tem, né? Que é mais ou menos isso que a gente quer. Se tiver 1 nessa coluna B, quer dizer que a gente aprendeu essa palavra em janeiro, né? Se tiver 2, quer dizer que a gente aprendeu em fevereiro. Então, é mais ou menos assim que faz, ó. Vamos ver. Você coloca igual aqui, lembra, uma fórmula a gente começa com igual, e a fórmula da vez, ela chama conte C, né? Então, basicamente, o conte é de contar, e o C, ele dá uma condição. Então, por exemplo, aqui que ele está dando exemplo, nosso caso, desculpa, a gente vai querer contar se, no caso de janeiro, o número for 1, tá? E a mesma coisa embaixo, a gente vai querer contar se o número for 2, certo? Então, você vai ver, olha como é simples. Você deixa aqui, aí não precisa colocar nada por enquanto, a gente vai fazer uma coisa interessante aqui, ó. Arrasta aqui para o lado, tem que ser com essa barrinha aqui, tá? Então, clique e arrasta a barrinha, vê se ele tá certinho ainda. E a gente agora vai clicar na coluna. Por que a gente não vai colocar aqui nos números? Porque depois a ideia é a gente colocar mais, ir colocando mais células embaixo, né? Com várias palavras que a gente está aprendendo. Então, se a gente clicar aqui, ó, e colocar toda a coluna de uma vez, ele vai mesmo, ó, tá vendo? Ó, só vou dar um exemplo, não precisa me seguir, ó. Mas se eu for para baixo, ó, ele está considerando mesmo células que não tem nada. Estou na 50, ele também está aqui, com essa corzinha diferente, mostrando que ele está usando toda a coluna para calcular, certo? E aí, então, esse aqui ele mostra que ele está B, 2 pontos B, significa que é a coluna inteira. Mas você não precisa saber disso, ele colocou automático. E aí depois você coloca um ponto e vírgula, e aqui é a nossa condição. Ó. Vou arrastar de novo para cá. Então, como a gente está falando de janeiro, você só coloca um 1. Então, ele está fazendo... O que você está falando para ele fazer? Ó? Conta se na coluna B tem 1. Então, vou dar um Enter aqui e ele deu 8. Então, ele falou assim, ó, tem 8 vezes o número 1 na coluna B. Então, vamos ver se está certo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou, perfeito. Tá? Então, olha só que legal que ficou. Vamos vir aqui e centralizar aqui e centralizar essa outra aqui também, certo? E a gente pode fazer isso para as outras. Vou fazer mais uma vez. E esse aqui não dá para arrastar, né? Porque ele não tem nada específico aqui que ele vai adivinhar que a gente quer colocar o 2 aqui em fevereiro, mas não tem problema, a gente faz rapidinho aqui, ó, Ctrl C, a gente já aprendeu a fazer certinho, vou arrastar aqui, mês, cliquei no mês e vou colocar ponto vírgula 2. Então, vamos ver se deu 6 em fevereiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Então, tá tudo certinho. Então, a gente já consegue usar nosso gráfico. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para ficar fácil de ver. Certo? E é assim, agora vai ficar um gráfico legal. E eu vou fazer uma última coisa, que é mais uma fórmula, mas você vai ver que vai ficar show de bola. Então, eu vou colocar aqui no fim, eu vou colocar um total. Depois do desenho, eu vou colocar um total. E esse total, adivinha, ele vai ser o total de palavras que a gente já aprendeu. E isso é muito legal, porque você consegue ver mês a mês qual vai ser a sua progressão e você sabe quanto mais palavras, em geral, você sabe mais o idioma. Então, por exemplo, se você souber, você vai saber quanto tempo você demora para aprender 100 palavras, 200 palavras, 500 palavras. Se você já souber umas 1000 palavras, com certeza você vai estar sabendo bem o idioma, tá bom? Então, qual que é aqui? Lembra que no exemplo do churrasco, a gente ia somando uma por uma, então a gente clicava assim, ó, vou clicar na primeira, mais a segunda, mais a terceira, tudo mais. Nesse caso, a gente não vai fazer isso, né? Porque já soubemos que dá para usar várias fórmulas.
E nesse caso é bem simples, a gente vai usar uma fórmula que chama soma, que a fórmula da soma, lembra, igual, você coloca soma e dá Enter, tá? E ele já colocou automático aqui, ó, ele já colocou que se falou assim, ó, você quer somar da linha H3, da célula H3, que é essa primeira, até a célula H14, que é essa? Então, olha só que legal, ele já adivinhou quem a gente quer somar. E eu vou falar exatamente que sim, são essas, né? Se no seu não apareceu isso, eu vou mostrar como selecionar. Se no seu tiver só assim, ele não identificou, você faz só assim, ó, você clica na primeira e arrasta até qual você quer a última e ele vai fazer a mesma coisa, H3 até H14 e dá Enter, certo? Então, pronto, agora a gente pode fazer nosso gráfico. Como é que a gente faz o gráfico? Seleciona aqui todos esses números, certo? Tudo isso aqui, arrasta ali e clica no gráfico. Agora sim a gente vai ter um gráfico bem legal. Tem vários tipos de gráficos que você pode fazer no Google, aqui nas planilhas. Ele colocou direto um gráfico de linha, né? Que ele mostra o tipo de gráfico de linha. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre como fazer todas as configurações do gráfico, mudar nome, mudar detalhes. Eu só quero que, pela essa primeira vez, com uma visualização muito bacana para você. A única coisa que você precisa saber é que, nesse caso, para a visualização ficar mais legal, não faz sentido a gente usar um gráfico de linha, porque o gráfico de linha ele tenta fazer uma linha contínua. E no nosso caso não tem nada a ver com linha contínua. Um mês pode ser 1000 e outro mês pode ser 0. Então não é uma linha contínua, não faz sentido esse tipo de gráfico. Então o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui no tipo de gráfico e vai vir aqui, ó, e vai clicar nesse gráfico de colunas, né? Que é esse gráfico que tem as barrinhas aqui. E agora ficou bem mais bonito, porque ele não está mostrando uma continuidade, ele mostra aqui, ó, fevereiro, e janeiro, fevereiro e o total. Então, olha que legal. Vou fechar aqui, tá? Porque já tá legal assim. E vou arrastar esse gráfico aqui pro lado. Então, para arrastar, só clica nele e arrasta, tá bom? E vou deixar ele aqui pro lado. Então, olha só que bacana ficou esse gráfico. Ele tá mostrando que em janeiro, ó, você pode colocar o mouse em cima para ver que deram 8 palavras. Em fevereiro deram 6 palavras e por aí vai. E ele vai criando esse gráfico. Então, e coloca o total aqui. Então, olha só que macho que vai ficar agora, porque está tudo funcionando automático. Eu só vou colocar mais umas palavras ali e você vai ver como é que vai ficar tudo bonitinho sozinho, certo? Então, eu vou colocar mais umas aqui e vou colocar uma em março também. Ok? Eu estou fazendo bem rápido, você não precisa ficar muito ligado nisso, que eu só quero que você veja o gráfico. Para mim, o exercício já finalizou, tá? Então, vou colocar mais umas palavras aqui. Moon, sun, glass, cup e tea. E aí, olha só que legal. Vamos arrastar essas linhas para cá. E vamos arrastar essa aqui também para cá. E olha só que coisa legal. Ele mudou sozinho aqui várias coisas. Então, ele conseguiu já calcular o mês, as datas e tudo mais. E aqui, ó, a gente deixou o março sem fórmula, né? Então, vamos colocar a fórmula do Conte C aqui. A coluna B. Ponto vírgula 3. Então, olha só que máximo que ficou. Então, tá bem bacana. Então, em janeiro a gente aprendeu 8 palavras, em fevereiro 10, em março 1, e no total deu 19. Então, agora você tem um gráfico bem legal e você pode fazer muitas coisas agora com essa planilha, mesmo que você não tenha percebido, mas algumas bem legais. Por exemplo, você pode ver mês a mês como é que está a sua progressão. Se você está indo mais devagar, se você está indo mais rápido, se você está estudando, não está estudando. Você pode fazer várias outras coisas. E aí, claro que eu vou dar algumas ideias, mas são ideias um pouquinho mais complexas, mais para o futuro. Vou dar uma ideia bem que eu acho super legal, que é o seguinte: não precisa fazer isso, mas só para você começar a imaginar o poder dessa planilha. Você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar todas essas duas linhas e vou clicar aqui na cor do texto e vou colocar para eles ficarem em branco, tá? Aí você fala, nossa, mas apagou tudo. Então, essa que é a coisa legal. Você pode brincar de fazer um teste com você mesmo. Então, eu vou fazer assim, eu vou ter que adivinhar aqui quais que são as palavras. Então, car, eu vou falar assim, eu acho que é ônibus. Aí você pode ver aqui, deixa eu ver se é ônibus. Aí você coloca preto. Não é carro. Tá, beleza. Da próxima vez eu vou lembrar. Mesma coisa. Home. Home eu acho que é casa. Então, deixa eu colocar aqui em preto. E deu casa. Então, acertei. Beleza. Então, tem várias coisas bem legais que você pode fazer com essa planilha. Muitas outras. Pode
colocar para outros idiomas, fazer mais gráficos, ajudar a aprender várias línguas e tudo mais. Então, é basicamente isso, nossa planilha de ajudar a aprender um idioma. Então, várias palavras, gráficos, várias formas, muitas coisas novas, né? E essa foi a ideia do mini curso mesmo, dá muitas coisas novas. O próximo vídeo vai ser o último, então espero que vocês tenham gostado até aqui. Fique comigo até o fim que eu tenho uns recadinhos especiais para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Bom aprendizado de idiomas.